Olá, meus amigos e irmãos, paz do Senhor a todos. Mais uma semana que estamos para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, continuando aqui a nossa série de estudos da nossa escola bíblica dominical na classe dos jovens nesse período de pandemia, onde nós estamos tendo essas aulas remotas por meio da internet. E eu já quero te agradecer por estar aqui para juntos estudarmos um pouco mais, e quero te convidar, você que não assistiu às aulas anteriores, todas elas estão disponíveis aqui no nosso canal no YouTube. Você pode entrar aqui no canal e vai estar todos os vídeos das lições anteriores. Hoje nós estamos na lição de número 9, então as 8 lições anteriores também estão disponíveis aqui no canal para que você possa assistir, caso não tenha visto ou se quiser revê-las. Bom, lição de número 9, os gibeonitas enganam a Josué. Nós estamos então falando nesse período, nesse trimestre, inclusive, sobre o livro de Josué. Estamos estudando um pouco mais sobre a história desse grande homem, também de todo o povo hebreu, né? Das lutas que eles passaram até a conquista da terra prometida. Então nós vamos seguindo ali essa linha de estudos, e hoje a lição de número 9 traz por título: os gibeonitas enganam a Josué. O nosso texto do dia se encontra em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, que nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Efésios capítulo 5, versículos 15. O nosso texto bíblico que dá base ao nosso estudo, a nossa lição de hoje, se encontra em Josué, no capítulo 1, no capítulo 9, dos versículos 1 até o versículo 6, e também os versículos 15 e 16. Então, sugiro, após o término dessa aula, que você possa estar ali lendo esses textos, que darão um maior entendimento e também darão uma maior amplitude sobre o nosso assunto que iremos tratar aqui nessa aula, visto que é apenas um resumo de toda a nossa lição, abordando os pontos mais importantes. Bom, então, dando início ao nosso estudo, é importante nós relembrarmos de alguns fatos anteriores que nós mencionamos aqui em outras aulas, falando sobre as conquistas que aquele povo estava alcançando de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a vontade e com a bênção de Deus sobre outros povos. Em várias lutas que eles estavam enfrentando ali, eles estavam tendo vitória nos momentos onde que eles seguiam a direção de Deus dada pelo líder deles, que era Josué. Mas é importante também nós frisarmos que as notícias a respeito da vitória, especialmente da vitória contra Jericó e também contra Ai, espalharam-se rapidamente por todas as cidades que estavam ali, por todas as cidades vizinhas. E esse era o motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados, sabendo da repercussão e da força que tinha ganhado aquelas notícias de que o povo teria vencido aquelas duas grandes cidades. E eles sabiam que eles seriam os próximos, né? Os gibeonitas sabiam que eles seriam os próximos a serem atacados pelo exército do povo de Israel. E nesse momento onde que eles sabiam que eles seriam atacados, o medo começa a vir sobre eles, começa a agir sobre eles. E eles então faz com que eles se preocupem em desenvolver uma cilada, um plano onde que pudesse barrar a estratégia do povo de Deus, barrar aquele povo que estava sendo vitorioso em todas as lutas ali. E eles então se disfarçam de embaixadores vindos de um país distante, e de uma forma bem astuta eles conseguem então convencer a Josué das vantagens de se fazer uma aliança com eles, de se coligar com eles, e ali então vem o grande prejuízo. E é importante ressaltar também que nesse momento de aliança, de coligação de Josué para com esses povos, esses
falsos embaixadores, Josué não consultou a Deus antes de fazer essa aliança. Isso apenas 3 dias depois é que ele foi descobrir que havia sido enganado, porque os supostos embaixadores, na verdade, eram seus inimigos que estavam disfarçados ali e que iriam estar em uma rota de colisão com o povo de Deus e que armaram uma cilada e que Josué e aquele povo então caiu nessa cilada preparada contra eles. Então é um pouco sobre isso que nós vamos fazer hoje, dando uma rápida introdução aqui, é sobre esse assunto que iremos abordar. Bom, diante das vitórias do povo de Deus que haviam sido alcançadas ali, os reinos e os povos que estavam na outra parte do Rio Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do mar ali, eles se uniram para combater os hebreus. E é interessante nós percebermos que, de acordo com a história, esses povos que estavam depois do Jordão, eles historicamente eles não eram unidos. Pelo contrário, eles frequentemente haviam enfrentado várias guerras ali entre eles, e por isso muitas cidades eram verdadeiras fortalezas, né? Então, isso foi dito inclusive pelos espias que foram enviados por Moisés há cerca de uns 38 anos atrás, anteriores a esse fato que nós estamos falando aqui agora. Bom, mas agora, com a bênção de Deus, a terra que foi prometida aos patriarcas, ela estava prestes a chegar. Então, um levante organizado começa a ameaçar esse histórico de vitórias do povo de Deus ali sobre aqueles outros que estavam onde eles deveriam chegar para ter mais uma vitória a fim de alcançar a terra prometida. E certamente a quantidade de guerreiros dessa aliança que foi formada desses povos, dessa coligação, superava facilmente o exército dos hebreus. E esse levante, essa aliança que foi organizada, além de impedir o avanço dos israelitas, ele também impediria as vitórias do povo de Deus que fossem usados como um testemunho vivo do povo, poder contar sobre a atuação de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a vida deles. Bom, e os gibeonitas, eles fizeram uma encenação bastante astuta, bastante ardilosa, né, para seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, inclusive, ao ponto de enganar Josué, um estrategista, um general muito experiente ali. E esses gibeonitas, eles utilizaram um excelente figurino, uma linguagem muito humilde, uma linguagem pretensa, né, que chamava atenção à piedade, e a melhor safra de todos os seus vinhos em odres velhos, e além disso, eles apresentaram ali iguarias e toda uma série de artifícios para convencer o Josué e para convencer o povo que eles eram realmente um país muito distante, que estava ali querendo fazer uma aliança com o povo de Deus, e eles se valem de vários artifícios, de vários itens que poderiam ser usados para enganar, inclusive a Josué, uma pessoa tão importante como era. Bom, também usaram ali vários pratos que eram muito valorizados na sua gastronomia. E é importante nós trazermos para a nossa realidade também que o inimigo das nossas almas, ele utiliza a mesma forma, a mesma estratégia que os gibeonitas usaram ali contra Josué e contra aquele povo. Ele apresenta sempre o lado bom das coisas, apresenta vários artifícios, várias coisas sedutoras mesmo, e que no futuro vão nos causar bastante mal.
e eles, Josué e aquele povo se deixaram levar pelas aparências. E eles cometem então um grave equívoco e pagaram também um alto preço. Então fica aqui o conselho de que nós devemos nos atentar não tanto para a aparência, mas sim para o conteúdo. Nós devemos pedir discernimento a Deus para que possamos entender se aquilo que é bom aos nossos olhos, aquilo que é agradável aos nossos olhos, é agradável à vista do Senhor, também é agradável aos olhos do Senhor. O pecado, muitas vezes, ele se torna tão sedutor, ele se torna tão atraente mesmo, que nós achamos que estamos no caminho certo, e quando nós percebemos, nós estamos exatamente contrários à vontade de Deus. Então nós devemos buscar discernimento e entender, buscar de Deus, entender quando é do Senhor que está vindo aquilo mesmo e quando é do mal que está sendo disfarçado ali para nos atrair, e que as consequências dessa atração, dessa indução ao erro serão gigantescas, assim como foi para aquele povo. E então, apenas 3 dias após a chegada daqueles gibeonitas ali, os falsos embaixadores, é que Josué ele vai descobrir o plano daquelas pessoas. E ele então, juntamente com o povo, ficaram completamente arrasados, desolados, e o povo então reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, porém, diferentemente das outras situações, dos outros episódios onde que havia uma murmuração ali no ministério, por exemplo, de Moisés, Deus aqui, ele não ficou irado como ficou com a murmuração do povo com Moisés. E por que ele não ficou irado? Porque a indignação era justa, por incrível que pareça. O princípio da autoridade e a submissão ali, ele estabelece o respeito, um respeito incondicional, né, à liderança, desde que essa liderança se conduza no centro da vontade de Deus. E como Josué e aquelas outras pessoas que aceitaram essa aliança não estavam em conformidade com a vontade de Deus, não consultaram a Deus para saber se aquela aliança era válida, se poderia ser feita ou não, Deus então não tinha nenhuma ligação com isso, uma vez que eles tomaram as decisões por mãos próprias e não pela mão e pela voz do Senhor. Então Deus não ficou irado com essa reivindicação, com esse lamento do povo ali, não. Era algo muito justo, visto que Josué e aqueles outros que firmaram essa aliança não se preocuparam em estar atentos à voz do Senhor. E nessa ira do povo, e também sobre que não houve da parte de Deus essa ira, essa tristeza mesmo do povo estar reclamando ali, há um texto na Bíblia e que está em meio a essa narrativa, contando um pouco sobre esses desafios que o povo apresentou ali, que o povo teve que enfrentar. Era que um dos problemas criados pelos líderes ali é que eles não pediram conselho ao Senhor. Então fica também uma ressalva para os nossos dias. Tudo que nós formos fazer, peçamos a direção do Senhor, pedimos a Ele a bênção, a orientação para tomar as nossas decisões, e não fazemos assim de forma por nós mesmos, né? De forma, a grosso modo aqui falando, a toque de caixa, mas sim de acordo com a vontade de Deus, que cada passo, que cada ação que nós vamos tomar, cada atitude, cada palavra, seja tudo orientado por nosso Deus. Nós precisamos buscar isso dele, precisamos buscar e sermos submissos a ele, e temos certeza que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, e assim, através dela, nós iremos vencer, o que não foi o caso daquele povo que estava passando por aquela situação. Bom, Josué e os príncipes ali da congregação
mesmo diante de tamanha crítica que o povo estava fazendo ali, eles não mudaram os termos da convenção de paz que havia sido feito ali entre os povos. Afinal, é pecado usar o nome de Deus em vão, e mais tarde nós vamos ver que que essa convenção de paz ali, no caso de Saul, ele quebrou essa aliança devido à reparação que foi feita aos gibeonitas. E infelizmente nós muitas vezes nós nos comprometemos a realizar algo, a entregar algo para o Senhor, e nós simplesmente esquecemos, nós não fazemos isso. Ocorre que Deus, ele não se esquece das nossas alianças, ele guarda, ele aguarda de nós, né, o cumprimento das nossas alianças que foram firmadas, nossos conceitos, os nossos votos. Então, ainda que nós nos esqueçamos das promessas que nós fizemos, Deus não se esquece. Então, por isso nós precisamos ser fiéis em tudo que nós prometemos. E quando Josué viu que ele foi enganado, ele ficou muito bravo. E ele então resolve tomar uma atitude. Naquele dia, Josué, a Bíblia relata, né, que naquele dia Josué os deu, os gibeonitas, como rachadores de lenha e como tiradores de água para a congregação no altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Essa foi a punição que Josué trouxe ali para aqueles gibeonitas que o enganaram. E tudo isso aconteceu porque os príncipes da congregação não consultaram a Deus sobre a decisão, sobre essa possível aliança com esses supostos embaixadores e com esse povo. E nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos trabalhosos, tempos onde nós devemos ficar bastante atentos, porque os espíritos enganadores, eles tentam a todo tempo, né, destruir a nossa igreja, destruir a fé, destruir a nossa família, nos destruir, trazendo heresias, trazendo modismos, trazendo falsas espiritualidades ali, e às vezes nós nos deixamos levar pelas aparências, sem consultar a Deus se aquilo provém dele ou não. Então nós devemos estar vigilantes, sóbrios e sempre buscando de Deus em todos os momentos a orientação, porque o inimigo, ele vai se valer de toda a sorte de trapaça, de armadilha, de artifícios a fim de enganar a todos nós, o povo de Deus. E os príncipes, diante da descoberta desse engano, eles sugeriram então que os gibeonitas eles fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma mudança importante nessa sugestão, e ele então torna esses gibeonitas como escravos do povo de Deus, como escravos do santuário de Deus. E Josué então ele curiosamente, né, nesse momento ele puniu e ao mesmo tempo ele abençoou aqueles gibeonitas. Em lugar de maldição, eles tiveram uma grande bênção. E a justiça de Deus é assim conosco. Sempre vai atuar em favor daqueles que estão arrependidos. Porque aqueles gibeonitas, é importante frisar isso, eles se arrependeram daquele ato que eles fizeram, daquele estrago que eles provocaram ali no meio daquele povo. E eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa. Então, por isso que eles, pelo medo, eles articularam tal plano a fim de barrar o avanço ali do povo hebreu, para que eles não pudessem ser atingidos, assim também como o seu povo e como as suas terras. Eles estavam com medo e por isso eles traçaram esse plano, essa artimanha. E através disso, através de eles estarem arrependidos de terem feito tal coisa, Deus então, com a sua infinita graça, né, com a sua infinita misericórdia, ele então se manifesta através de Josué, tendo misericórdia dessas pessoas. E nós temos
aquele texto base que nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Tenha certeza, nessa manhã, nesse dia, a misericórdia de Deus é renovada sobre as nossas vidas. Tudo que nós fizemos até ontem, se nós nos arrependermos, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, essas misericórdias, antes mesmo de nós acordarmos, elas já estão disponíveis para nós. Deus é um Deus perdoador. Muitas pessoas gostam de pintar a Deus como um ditador, né, como alguém punitivo, mas não. Deus, ele é amor. E claro, ele também é justiça, porém a sua graça, o seu amor, as suas misericórdias são abundantemente gigantes. Então desfrute dessas misericórdias tendo a consciência. Isso também não significa que você pode sair por aí fazendo tudo, fazendo coisas que vão desagradar a Deus e depois tentar se mostrar arrependido a fim de alcançar essa misericórdia. Não, procure sempre fazer coisas que vão agradar a Deus, que vão estar no centro da vontade dele, mas se vocês errarem, assim como Paulo nos diz, né? Filhinhos, não pequeis. Porém, se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado diante de Deus, que é o próprio Jesus, que vai interceder por nós, ao nosso favor. Então, as misericórdias de Deus, elas são grandiosas e elas vão a cada manhã se renovando. Então, que possamos desfrutar com consciência dessas misericórdias que Deus nos concede todos os dias. E talvez, retomando aqui, talvez a postura humilde, né, dos gibeonitas que se arrependeram, que pediram perdão ali, ela foi um marco para tocar o coração de Deus, sendo que eles foram destacados para o serviço perpétuo, serviço eterno na casa de Deus. Então Deus os abençoou e eles se tornaram então participantes de alguns dos direitos que eram usufruídos pela casa de Levi, pela tribo de Levi. E assim, os gibeonitas, eles se transformaram em uma bênção para Israel. Aqueles que vieram com a intenção de destruir, agora são considerados bênção para aquele povo, pois estavam servindo ali na casa de Deus de maneira perpétua, de maneira longínqua, mesmo na casa de Deus. E isso prova de que, prova dessa servidão deles e que seria uma bênção para o povo de Israel, é que no tempo de Samuel, a Arca do Concerto, ela ficou durante décadas numa cidade gibeonita que chamava Kiriat Jearim. E no Templo de Salomão, o tabernáculo foi armado também em uma cidade gibeonita, Gibeão. Então prova que esse povo que tinha a intenção de prejudicar, que tinha a intenção de ser maldição, acabou sendo uma ponte de bênçãos para o povo de Israel. E posteriormente, esse povo, esses gibeonitas, eles vão ser chamados de servos do templo. E apesar deles não serem descendentes de Abraão, eles puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então nós devemos aprender com tal acontecimento, com tal episódio dessa história, de que a misericórdia de Deus sempre triunfa. Então essa lição, abordando aqui os principais pontos dela, nós podemos tirar lições importantíssimas. O primeiro deles é: sempre busque a direção de Deus, sempre busque conselhos, não tome nenhuma decisão antes de consultar a Deus. A segunda lição é que quando nós não escutamos a Deus e quando nós tomamos decisões sem a direção dele, as consequências podem ser gravíssimas para nós. A terceira lição é que no lugar da maldição pode ser gerado uma grande bênção para as nossas vidas. E a quarta lição que nós podemos tirar é que as misericórdias de Deus sempre triunfam. As misericórdias de Deus são gigantescas e que nós devemos sempre valorizar essas misericórdias e usufruir com consciência.
Então é isso, nós abordamos aqui os principais pontos nessa lição, um resumo aqui de toda essa lição. Eu convido você mais uma vez ao final dessa aula ler o texto bíblico que nós mencionamos aqui, para que você possa ter uma maior base, uma maior amplitude desse tema tão relevante que nós tratamos aqui. Eu agradeço a todos por terem assistido esse vídeo até aqui. Mais uma vez relembro que os vídeos anteriores, as lições anteriores são disponíveis aqui no canal, e que Deus abençoe a você e que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de bênçãos, de vitória. Continue orando pelo nosso país, continue orando pelo nosso mundo que atravessa um momento tão difícil, mas nós temos certeza que juntos em oração nós venceremos mais essa batalha. Aproveito também para mais uma vez relembrar de conceitos básicos, de conselhos básicos, né? Fique em casa, se precisar sair, utilize a máscara, seja responsável com a sua saúde, com a saúde da sua família e consequentemente com a saúde de todos nós. Que Deus em Cristo vos abençoe, muito obrigado e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.